Dois, um. Recording. We are live! Que bom, finalmente, né? Ai, que massa, velho. Tá dando um ecozinho, tá vendo? Ou sou eu? Não sei, não Não, sei. agora parou, agora parou. We are live. Bem-vindos, bem-vinda, Raquel. A gente está Obrigada. começando aí o segundo episódio do podcast É do Brasil. Podcast É do Brasil, para quem não conhece, para quem está chegando aí pela primeira vez, o nosso objetivo aqui no podcast é a gente conseguir aí mapear brasileiros que mandaram e estão mandando bem no cenário internacional. Então, para a gente repensar um pouco, questionar aquela nossa visão de que, pô, às vezes o brasileiro não tem a mesma, né, capacidade, não consegue conquistar e alçar voos internacionais. E é um prazer receber você aqui hoje, Raquel. Ah, o prazer é meu. Não, isso daí não pode, não. Imagina. Não pode o quê? Um brasileiro achar que não tem essa vantagem? Claro que tem. Então, pô, então. Bom, quero começar aqui fazendo uma pergunta para você. Eu já sei aí um pouquinho da sua história. E você, eu sei que você foi 2 vezes morar nos Estados Unidos, é isso? Ai, ai, quantas vezes eu fui, eu não sei se é a forma, tipo, melhor de falar. Porque eu acho que eu já fui. E já fiquei vários, tipo, períodos mais longos várias vezes. Mas assim, as vezes que eu fui e fiquei. Não, eu acho que a vez que eu fiquei mais tempo foi tipo, uma duração de 7 anos. É, Bacana, você morou, né, 7 anos seguidos lá. depois de eu ter estudado 4 anos na Suíça. Então, já, tipo, quando eu saí de lá, estava 11 anos já fora. E lá eu fiquei 7. 4 na faculdade e 3 trabalhando. Tá, então vamos começar pela primeira vez que você saiu. Qual foi o primeiro lugar que você morou fora do Brasil e quais foram suas primeiras impressões? Morar, assim, meus pais sempre gostaram, concordaram, assim, quando criando a gente, né, falando de educação e tal, sobre se eles pudessem da gente ter uma oportunidade de uma experiência fora, né? Acho que é algo que eles sempre quiseram para eles e não puderam, então, e eles sempre gostaram muito de viajar, etc. Então, eles são muito novos, então acho que tudo isso, né, convergiu para que eles tivessem essa opinião. Então, desde muito cedo, eu diria assim, mais cedo talvez do que a média das crianças, Uhum. eles sempre tiveram essa ideia da gente começar a meio que molhar o pé e tal. Então, assim, primeira vez que eu fui passar um tempo mais longo, foi mais ou menos tipo uns 2 meses que eu fui para a Suíça, mas eu fiquei na casa é, do irmão do cunhado da minha mãe, que é suíço, por exemplo, entendeu? Da família Uhum. deles. Mas eu tinha 12 anos, então, para começar a me adaptar a não falar a língua, a estar com pessoas que você não conhece, mas você tem que se comunicar, meio que começar a se sentir confortável fora da zona de conforto, né, o quão antes possível, né? Acho que eles achavam que quanto mais novo você fosse exposto, mais fácil seria. E aí, depois dessa experiência, aí eles começaram a, tipo, procurar algo mais permanente. E aí, com 14, eu fui morar no internato na Suíça. Então, não era uma cidade, era uma cidade bem pequenininha, na Suíça francesa. Eles têm 2 campos, na verdade, o internato. Então, a gente ficava parte do ano nessa cidadezinha e parte do ano em outra cidade. Mas a nossa vivência maior era a escola, não era tanto a cidade ou o país, né? Era o Uhum. nosso mundinho ali que a gente ficava, né, 80% do tempo. E então a minha impressão foi muito mais da cultura da minha escola, daquela comunidade ali, do que do país em si. O país em si eu já conhecia, porque por coincidência eu tinha uma tia que tinha acabado de se mudar para lá, então, e que era casada com um suíço, então né, a gente visitava um pouco mais, mas a minha impressão maior assim foi da comunidade, que era uma comunidade como se fosse internacional. Então, nós éramos como se fosse
360 alunos de 60 países diferentes. Então, era tipo Bom, uma mini ONU de mini pessoas. bem, que É, show, que é. show. E aí Então, lá você entrou em contato com diversas culturas diferentes, com pessoas da mesma idade que você, é isso, de 12 anos ali? não, na verdade eu tinha 14, mas assim, a escola, acho que a idade inicial que eles começam a aceitar os alunos era tipo 6 anos, mas poucos, né? E aí até os 18. Então, todas as séries, a maioria dos alunos entrava ali como eu, com 14 ou 16. Então, eu entrei um pouco mais nova. Mas é isso, assim, o meu primeiro ano eu tive uma péssima experiência, pessoal, porque, e eu acho que eu até já conversei isso com você antes, que foi uma questão, assim, a minha atitude, eu estava infeliz de deixar, não é que eu estava infeliz, porque a escolha foi minha de ir, né, mas eu não consegui deixar, né, tipo, meus amigos, eu morava em Curitiba na época, Sei. eu sou de Salvador, né? Mas a gente morava em Curitiba, né? E eu tava deixando ali meus amigos, aquelas coisas todas de 14 anos, né? E eu tinha um grupo muito, muito próximo e tal. E eu meio que me fechei na minha e começava, e, tipo, achava tudo horrível e as pessoas achavam horríveis, etc. E meio que não me permitia, assim, eu acho, que me abrir. Isso eu fui ver depois, né? Quando eu tava lá, eu realmente detestava. Na época da adolescência, né, você tá naquele É, turbilhão de emoções, né, de descobertas ali. E E, tudo vai destruir a sua vida, né? E tudo é a coisa mais importante do mundo. uhum, Mas aí depois, quando terminou esse ano, aí eu meio que tive uns insights, assim, que foi, não é culpa minha, mas que eu meio que não me permiti mesmo vivenciar isso, e que era um desserviço, assim, para mim. E aí eu, quando voltei, falei, não, vou tentar, né, pelo menos, mudar de mindset, assim. E aí o universo também alinhou as coisas e várias coisas aconteceram. Tipo, pessoas legais que eu sou muito próxima entraram e pessoas que eu não gostava tanto saíram. E eu tava pronta, eu acho, também, nessa época. E aí eu tive... Os últimos anos foram ótimos, né? Então, nunca deixei, assim, o carinho pelos meus amigos aqui, obviamente minha família, etc. Mas eu acho que depois do segundo ano eu comecei a sentir que lá era minha casa, realmente, entendeu? hum, Já não sofria tanto para sair daqui e voltar para lá, eu já ficava animada, entendeu? Então, a partir daí, eu comecei a sentir que aqui já não era tão minha casa mais, entendeu? Eu vinha passar férias, sabe? interessante, porque a gente está nessa fase da adolescência, é uma fase de muitas mudanças e também a gente eventualmente consegue se adaptar e a gente ainda está numa fase de formação, querendo ou não, né? Então, uma vez que você Anos conseguiu se formativos. encaixar, e aí você conseguiu ter essa percepção de que lá também era uma parte, né, da sua casa, era um lugar que você gostava e de estar ali com as pessoas. Porque se você para pensar, você com 15 anos, 16 anos, morando com seus amigos, é uma coisa legal, Porra, muito massa. né? Então, assim, quando eu vi que podia ser legal e que, óbvio que isso requeriria você, é, né, tipo, sofrer um pouquinho mais, porque isso dá saudades, porque isso, enfim, né, você vai sentir saudade de casa, às vezes você ainda é meio que uma criança, às vezes, entendeu? Uhum. Então, isso quer dizer que você vai ter que lidar com essas emoções ainda, né, de criança, adolescente, só, né, às vezes não só, às vezes com seus amigos e pessoal que, né, os professores lá e tal, então dá uma maturidade meio que forçada mais cedo, mas o retorno, na minha opinião, e no meu caso, foi positivo. Não quer dizer que é a mesma experiência para todo mundo. Eu conheço muitas pessoas que não tiveram a mesma experiência, né? Então, é realmente caso a caso. Assim, tem muita gente que me pergunta, pais especialmente, o que que você acha? Se deve mandar os filhos ou não. Porque, primeiro, né, se você tem a chance de fazer isso, às vezes você se pergunta, pô, será que eu, né, tô fazendo a melhor coisa? Acho que até meus pais se perguntaram isso. Porque você quer, se você tem... Quando eu fui, meu pai me perguntou isso, ele falou, olha,
Hoje eu posso oferecer isso para você. Eu não sei daqui a alguns anos, né? E aí ele falou, ou eu posso pegar esse dinheiro, investir, né, botar como se fosse em algum patrimônio para você talvez ter depois, mas ele falou, eu acho que o mundo pode tirar os patrimônios físicos da pessoa, enquanto as experiências ninguém tira, né? Então, eu acredito nisso, mas é caso a caso, eu acho. Cada criança vai, entendeu? Muito, muito interessante. E dois pontos-chave aí que admiro, né, e reconheço nessa atitude do seu pai. O primeiro foi valorizar a experiência. Então, ele valorizou para que você tivesse uma experiência. E isso é uma das coisas que eu tenho descoberto recentemente até, né? Por mais que a gente já tenha alguma ideia, mas eu tenho descoberto recentemente o poder das experiências. Então, colocar, né, experiências, seja viagens, morar em um lugar diferente, trocar de cidade e tudo mais, como uma das prioridades né, de vida, Sim, é uma das coisas aí que tem um potencial de transformar, né, muito a nossa visão de mundo e tudo mais. Então, seu pai, ele valorizou a experiência, né, sim. e gostei bastante dessa frase, né, patrimônio o mundo pode te tirar, mas experiências não. A gente tá acostumado, eu acho que talvez porque seja mais tangível, eu não sei, ou porque seja hábito mesmo, ou talvez porque dê a sensação de segurança, e, obviamente, tudo tem o seu lado positivo e negativo, mas a gente está acostumado a acumular bens e patrimônios, e isso por esses motivos. Mais experiências, memórias não só você mantém as memórias, e não só positivas, né? Mas você aprende com elas também, né? Uhum. Então, ainda mais assim, quando você fala de viagem ou experiências que são realmente fora da sua zona de conforto, é como se fosse um intensivão de aprendizado, né? Porque aprender, a gente vai aprender na vida, no dia a dia, onde for. Mas quando vamos dizer, né, uma experiência de morar num lugar muito diferente, ou você fazer qualquer experiência que seja muito diferente, tipo um curso, etc., que também experiência, não, esporte, sei lá, é um intensivão, porque, tipo, te arremessa para fora da sua zona de conforto e você tem que se virar ali nos 30, né? Uhum. E é aí que você, você vê do que você é feito, de verdade, né? Então, como eu falei, tem prós e contras, óbvio e eu já também tive que lidar com isso. Eu, por ter crescido assim, eu nunca dei muito valor a acúmulo de bens. E eu sempre pensei assim, ai, vou morrer amanhã. Não que eu vou morrer amanhã, assim, viva como se você fosse morrer amanhã, Aproveite, né? assim, sabe? Então, eu nunca pensei muito em futuro. Agora que eu tô começando a pensar, então, mas eu sei que tem pessoas que são o oposto, né? Então, eu vivi meio que, tipo, minha juventude intensamente nesse sentido. É, Mas foi para minha personalidade, para alguém como eu, entendeu? Talvez para outras pessoas, né, não. Seja Mas, mais feliz. mas é isso. Porque se você parar para pensar, tipo, o que você leva da vida é a vida que você leva, né? Então, são as experiências. Sim. E outro ponto que eu achei bem interessante também que o seu pai teve aí de atitude foi ele deu um passo ali de coragem também, mesmo sem saber até quando Sim, os recursos exato. estariam disponíveis, né? Ó, É, porque tem essa conversa, né? Tipo, você vai que você vai, adora e depois não pode ficar até o final, entendeu? Tem isso. Realmente é muita coragem, e é muita coragem também, porque eu não tenho filhos, mas posso imaginar você mandar, né? Né? Uma criança assim, tipo, 14 anos, ou até mais novo, a gente sempre pensa na gente, né? Porque somos seres humanos egoístas e egocêntricos. Mas pro pai e pra mãe, eu acho que é um ato de altruísmo muito grande também, né? De você falar, não, é difícil, é doloroso, mas eu creio, é muito racional, eu creio que é o melhor que eu estou fazendo, né? sim. Apesar de ser muito contraintuitivo, assim. Porque a nossa cultura não é essa, né? Tipo,
principalmente assim na Europa, é muito normal nessa idade as crianças irem estudar no internato. Então, Mas aqui não, aqui é embaixo não, da asa da família, realmente até, né? Então, total. Eu lembro em Berlim, quando eu estava em Berlim, eu via assim, meu, crianças com patinete elétrico atravessando a cidade sozinho. sim, com 6 anos, 5 anos. É, tipo, super, super jovem, assim, 6 anos, imagina isso. Não E, pode e a falar. gente no Brasil é aquele negócio, não, pelo amor de Deus, só É, tem 6 anos e protege, ou só tem 8, ou só tem 10, ou só tem ou só 15, tem 30. ou só tem 30. É a cultura latina, não tem jeito. E é assim, não só, né, na América Latina toda, assim, no geral. Acho que latinos em geral, assim, até os italianos, né, espanhóis, assim, um pouco mais europeu, mas mesmo assim ainda é muito família, de, né, um se meter na vida do outro e também a proteção, né, mais exacerbada, assim. Mas, de novo, prós e contras. Tem prós e contras nos dois, né? Mas lá é assim mesmo. 5 anos, tchum, tchau, e nem lá, tipo, sei lá, na Escandinávia, sabe? Ou até Suíça um pouco, que eles colocam as crianças no carrinho de bebê e, tipo, entram na loja e tem, tipo, um estacionamento de carrinho de bebê lá de fora. Uma doideira, assim, obviamente, questões de segurança também a gente não pode replicar isso, mas culturalmente é inimaginável você falar um brasileiro, estaciona sua criança aqui fora e entra numa loja por, sei lá, meia hora. É muito diferente, né? Muito, muito, muito. É, entendi, show de bola. E me diz uma coisa, depois, né, o tempo passou, você passou essa fase aí desse internato, e quais seriam aí os principais aspectos culturais, né, além dessa questão da segurança, que você mapeou, assim, dos adolescentes? O que que você via ali que fala, pô, os adolescentes aqui são diferentes dos adolescentes no Brasil? Olha, o de lá é difícil, né, de colocar na caixa, porque, como eu falei, né, eles eram Global. de todos os países diferentes. Então, e aí você via também um pouco, a gente via que os brasileiros eram, né, tipo, mais engraçadinhos, brincalhões, e tipo, né, vamos dizer, os países asiáticos às vezes mais fechados né, com outras formas de outros interesses, etc. E ao mesmo tempo a gente tinha a cultura em geral da escola, né, que eram crianças, obviamente, muito privilegiadas de estarem ali, né, que os pais tinham condições também de mandar estudar lá, com acesso à viagem, a- né, porque pela localização ali, muito próximo da Europa inteira, então, tipo, final de semana, enfim, qualquer coisa, a gente viajava. Então, tipo, tudo isso é um privilégio, né, para todos nós lá. Sim, total. Então, a gente cresceu diferente de muitos adolescentes. Então, o que eu diria, assim, voltando para o que eu falei, assim, o que eu acho que identifica e caracteriza aquele grupo mais é a maturidade mais precoce, né? Eles amadurecem mais rápido. Sim, em alguns aspectos, por exemplo, não financeiramente, porque você não tem a pressão, né, né, que você está trabalhando, porque muitas pessoas saem do Brasil para buscar profissional, né, a vida profissional, etc. Então, não é o caso disso. Mas emocionalmente, né, de como você lidar com suas frustrações e problemas, muitas vezes, sem o apoio e suporte da família. Uma independência. Uma independência Emocional. 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 É que eu gosto de separar, porque não é financeira, Uma né? independência emocional. É emocional, mas que muitas vezes é tão importante quanto, porque começa a treinar o seu emocional a lidar com certas situações só, né? Mas é isso. Tirando isso, o problema de todos os adolescentes, né? Que eu só tenho pena dos administradores da escola, que eu nunca fui muito problemática, eu nem tenho tantas histórias assim. Mas o pessoal que administra a escola, coitado. Minha mãe falava, nossa, eu morro de pena deles, porque imagina tomar conta do filho dos outros, né? Mas eu acho que isso, como você falou, são anos muito formativos, né? Esses anos, assim, né? Dizem, né, que até os 7 anos
tipo, é aquela formação realmente mais, vamos dizer, subconsciente, de crenças, etc. Mas, assim, adolescência é aquela fase de você sentir que você pertence, de você, né, começar a criar uma autoestima, de você criar confiança e saber o que você é capaz, etc. E a comunidade, né? É quase que eu acho que é a época da manada, assim, que você só quer saber do seu grupinho ali, etc. E a coisa mais importante para você é aquilo dali. É ser aceito, né, também. Então, assim, se você é aceito, aí você começa a entender o porquê, quais são suas características que Bem agradam, não receptivos. agradam. E aí você começa a se moldar através daquilo dali. Então é isso, nesse sentido, o que mais me chama atenção lá é o amadurecimento emocional, é, a sensação, assim, e o que vem com o resultado disso, é a sensação, assim, que você pode tudo. Não é que você pode tudo, mas que a distância do que você, de onde você está e talvez para onde você queira ir, é mais curta do que se você, eu acho que não tivesse passado por certas daquelas. Entendo. Fica parecendo, né, quando a gente não tem essa experiência, parece que é uma coisa de outro mundo, né, uns extraterrestres, Inalcançável. uma coisa E quando, inalcançável. aí quando você, e como tudo, mas quando você é mais novo, acho que mais ainda. Tipo, quanto mais novo você é, mais imortal você acha que você é, né? E mais você acha que você, né? Então, como a gente é muito novo, você começa a, a achar que tudo é possível, né? Dos seus sonhos e tudo mais. Porque você teve a chance de superar certas coisas muito novo. Então, você fala, meu filho, agora, né? Nada me segura. Se você parar pra pensar, tipo, a criança, ela precisa dos pais, e da aprovação dos pais, e do amor, do carinho dos pais. Você deixar isso para trás e estar só e satisfeito, né, daquele jeito, é meio que uma forma de falar, não, agora não preciso mais de nada, né? Cresci. Então, acho que é isso. Bacana, bacana. Você vê como uma coisa positiva, então, esse sair debaixo da asa mais cedo, certo? Eu acho que eu acho que é caso a caso, como eu falei, mano. Eu acho que é caso a caso. E eu já falei isso com você antes também, né? Muito, eu bato muito nessa tecla, que não é um serviço também para a gente generalizar qualquer coisa ou né, grupo de pessoas ou atividades, porque não funciona, né? Por exemplo, meu irmão foi também para a mesma escola, só que ele foi 3 anos mais, ele era 3 anos mais velho quando ele Ah, foi, porque ele não estava preparado, tipo, meus pais achavam, não sei, tão novo talvez quanto qual foi a idade que eu fui, né? entendi. Então é caso a caso. Eu creio que se os pais acreditam, primeiro o ideal, obviamente, é você ter uma base sólida na sua casa. A criança, ela acreditar que ela tá segura, que ela tem segurança na casa dela. Só quando ela tem segurança na casa, isso é no mundo ideal, né? Quando ela tem segurança na casa dela, que ela pode se sentir segura para sair da casa dela. E ela, né, tipo, hopefully vai também ter segurança de falar, não, eu posso, eu consigo, sabe? Ter essa. é, Então, primeiro é a base familiar, e se os pais acreditam que essa criança tem a capacidade de começar a lidar, porque sempre vai ser difícil, mas começar a lidar com as frustrações, com as separações, de uma forma mais saudável do que não, eu acho sim que é positivo. Eu acho Entendi. que é positivo. E quando você fala, né, que é importante ter uma base dentro de casa, né, para ela se sentir segura lá dentro de casa e depois poder sair, uma coisa que me vem assim é a relação disso com o sentimento de amor próprio, né? A criança ela se sentir amada e cuidada ali, ela sentir que ela tem desenvolver esse sentimento, né, de amor próprio. Não sei, eu acredito que o amor próprio é um tema que a gente ainda vai passar muito tempo estudando, porque Sim,
É Porque só muito recentemente que as pessoas começaram a levar mais a sério também, né? Então, total. E a gente vê assim, né, até eu mesmo no meu trabalho comigo mesmo, é uma coisa que eu tenho trabalhado, né, em ter um amor, cultivar um amor próprio, né? E e é doido porque é muito difícil. sim, é bem desafiador. Inclusive, eu vou trazer aqui, né, um exercício que eu faço, que é um hábito que eu desenvolvi, que é assim, eu olho no espelho e falo 3 vezes para mim mesmo, assim, ó, eu te amo e te aceito como você é. Eu te amo É, e te aceito como você é. Eu te amo e te é. aceito como você é. E você vai desenvolvendo. A primeira vez que eu falei isso, dá uma vontade de sair correndo, assim. Idiota. Aham. É muito estranho, mas conforme você vai se acostumando, né, com Sim, esse contato consigo mesmo, isso sim. vai ficando um pouquinho mais fácil a cada dia. E, eventualmente, você se pega tendo esse sentimento de admiração por você mesmo, assim, mesmo no É, cenário não necessariamente montado como um espelho e tudo mais. isso. E é, e é, assim, primeiro, eu acho que a gente tende, né, como ser humano, a julgar e sempre estar fazendo esse acesso, assim, na cabeça das pessoas. E olha essa pessoa, a minha opinião é essa, meio que automaticamente isso já acontece. Você nem pensa, Uhum. de acordo, né, com sua experiência, vivência, etc. Mas a crítica, a autocrítica é a pior em termos de intensidade, que a gente Sim, faz com qualquer pessoa. A que você faz para você mesmo, tipo, você não faria para ninguém, você não pensaria, falaria, muito menos para ninguém. Né, a gente acaba falando para si mesmo o tempo todo. é, Então, é, é muito complicado. E tem muita gente que fala hoje em dia que quem você está criticando ali, quem está ouvindo aquilo dali dentro de você é a sua criança interior, né? Que é a criança que viveu todos os traumas que, por consequência, causaram todos os mecanismos de coping mechanisms, né? Depois. Então, você está basicamente falando com a sua criança nossa, traumatizada interna e criticando, criticando e é, criticando, né? caramba. Você vê muita gente fazendo esses exercícios também de quase que, tipo, visualização, ou, tipo, de você se pegar a criança e você falar essas coisas, né, que você está falando, ou que, tipo, agora você está seguro, agora eu estou cuidando Uhum. de você. Porque, realmente, muito provavelmente, quando a ferida que alguém pega em você, provavelmente tem a ver com alguma coisa que essa criança interior viveu Uhum. e desenvolveu, etc, né? Total. Então, o auto-amor é parte disso. E é uma disciplina, no caso, uma prática que não existe prática, né? A gente está acostumada a venerar, idolatrar o exterior, não tem nada de errado nisso, mas não o interior. Isso é visto, né? A gente já falou isso também, como a pessoa se achar, etc. Mas não é nem o se achar, eu acho que é como você falou, o auto-perdão, é, e aí tem gente que fala, ah, não, mas se você fica passando pano, aí você nunca vai. Enfim, tem uma linha tênue aí, mas tem que ter, com certeza, essa prática. Tomara que as escolas, né, enfim, comecem a implementar coisas desse tipo, assim, no futuro. Sim, e é um tema, né, super relevante. E eu ainda pensei aqui em trocar o termo se achar por ser gostar, ser gostar. Minimamente. E é interessante como tem relevância isso para quando a gente fala de uma experiência internacional, você ter, quanto mais sólido você tem essa base com você mesmo, mais você se permite ir lá e, eventualmente, tentar falar uma coisa que você não vai saber falar, numa língua nova, Sim. entrar num grupo de pessoas que você não conhece, você não sabe o que elas vão pensar de você. Então, essa base, quando a gente fala de trabalho remoto, também essa base do se gostar, do amor próprio, de você estar, né, ali consistente com quem você é, isso é essencial para você conseguir estabelecer relações saudáveis com outras pessoas, seja quem for. Com certeza, com certeza.
É, isso aí eu acho que eu vejo como amor próprio, que daí gera autoconfiança. Uhum. Pensa que independente do movimento que você fizer, da ação que você for tomar, você confia que você vai dar conta, que você, né, que é o oposto do medo que você teria se você não tem essa autoconfiança, o medo da dor que vai ser causada se você tomar aquela Decisão, atitude. ação. Exato. Bem interessante essa disputa, né, entre a confiança e o medo, a coragem e o medo. São aqueles dois lobos, né, que falam que ganha o que você alimenta mais. Aham. Eu vejo, a gente, né, falou desse caso do seu pai, que ele teve esse ato de coragem lá atrás, e que isso é uma coisa que você vai ali, né? Isso é transmissível, né? Coragem é transmissível. Sim, sim, a gente já Então, falou. esses gestos que ele teve lá atrás, eles vão passando também para você e você vai Sim, aprendendo a lidar com outras culturas. Então, essa é a grande batalha do século, né? Essa sim, batalha da coragem e versus o medo. E aí a sim. coragem aqui, ela se baseia no amor próprio, nessa autoconfiança. Então, tudo aqui é um castelinho, um castelo que a gente constrói para É. vencer esse grande, né, inimigo que é o medo, que hoje em dia é o maior risco assim que a gente tem. Então eu acho que, na verdade, nem só hoje em dia, sempre. Todas as tragédias, que tudo, né, sempre tudo de ruim que sempre aconteceu historicamente foi baseado no medo, medo do outro, medo de perder, medo, isso eu tô falando pessoalmente a pessoa e comunidades inteiras, né? Então o medo vamos dizer, perigoso nesse sentido. No entanto, ele é presente também. Então, eu não acho que, tipo, ele é o inimigo, tá ligado? Sabe? Porque faz parte também ele da gente, assim. A gente tem que deixar ele sentado do seu lado, ver que ele tá ali, falar, olha, ele tá ali. Conseguir observar que ele tá ali, mas que ele vai embora também, entendeu? E que Uhum. ele não vai entrar em você, tomar conta de você. É, eu acho que esse que é a questão, assim, porque quando a gente começa a querer não sentir nunca medo, aí você também não faz nada. E eu sou um pouco assim, a tolerância também tô falando aqui tudo isso, viu? Mas é muito também racionalmente, porque, né, eu também lido com tudo isso todos os dias, em fases até mais do que em outras. Mas o mais importante que eu vivi até hoje, que eu observei, foi isso. Quando você está em situações que sente medo, conseguir estar naquele momento presente com ele, mas entender que ele não vai ficar para sempre, né? E que faz parte da vivência. Ele está ali para mostrar alguma coisa, e é isso. Mas não fugir, porque fugir faz com que a gente não faça nada. Não resolva também. E eu lembro que eu participei de um treinamento de inteligência emocional e eles falavam, né, algo bem parecido com isso, que é assim, o medo é um indicativo de alguma coisa que você tem que descobrir mais, explorar. Explore Exato. o seu medo, entenda o que ele está falando, né? Se você está com medo de conversar com tal pessoa, converse com tal pessoa, entenda o porquê isso está Exatamente. acontecendo. Ou pelo menos veja, se faça a pergunta, por que que eu tenho medo de conversar com tal pessoa? Né? Porque Uhum. tem muita gente que tem medo de alguma coisa e simplesmente fala, não, eu sou assim, acabou, nunca mais vou mudar, e acabou, não posso conversar, Aham. entendeu? Então, acho que pelo menos a pergunta é válida. E como você falou, é um indicador de que aquela área talvez mereça um pouco de exploração, para o seu próprio benefício, no geral. Show, show. Bom, vamos dando sequência, porque esses assuntos não tem para manga. Mas tem alguns pontos. Oi, pode falar. Várias mangas, né? Sim, para uma mangueira inteira. Mas tem alguns pontos aqui que eu quero aproveitar e entrar aqui com você. Um é a questão, né, da sua experiência no MasterChef, mas antes disso, você fundou uma, um negócio na área de açaí. Como é que foi isso? Na verdade, foi meu irmão que teve a ideia. Eu estava trabalhando ainda na área corporativa e meu irmão sempre gostou mais.
assim, dessa área empreendedora e tal, quando era mais jovem. E aí ele teve essa ideia e abriu esse negócio. E aí me chamou depois para participar. E aí eu fui também, porque eu sou dessas. De Onde? falar, beleza, vamos. Onde que Então foi? era uma distribuidora inicialmente, uma distribuidora de açaí, que o produto era realmente, né, comprado aqui no Brasil e enviado para lá e lá distribuído para lojas e instituições assim diferentes. No estado da Virgínia, ali no norte, meio assim dos Estados Unidos, perto de DC, Washington. Uhum. Sei. Mas era numa cidadezinha mais litorânea, assim, uma cidade pequena, porque ele conhecia alguém na época que conhecia bem a área e não era uma área que tinha ainda pessoas vendendo. Então ele achou que fosse uma boa oportunidade lá, e aí pronto, aí começou. Muito interessante. E você participou desse mapeamento, trabalho do mercado ou não? Como Não, que foi? aí eu estava trabalhando corporativa e eu saí da empresa. Quando eu fui para lá mesmo, eles já tinham feito a parte inicial toda, então tipo, eu já peguei meio que o bonde andando Uhum. e aí fazia mais a parte do dia a dia operacional. Eles aí já decidiram montar a loja, não só a distribuição. Foi um negócio bem jovem nesse sentido, assim, né? Sem tanto planejamento, meio que fazendo, né, o que achava intuitivamente. Uhum. Foi um aprendizado bem interessante, nesse sentido. Então, trabalhar com família também, que é outro aprendizado interessante. É. Então, foi legal, assim, eu já tinha, né, trabalhado nos Estados Unidos antes, tanto na área corporativa, quanto com coisas, tipo, né, sóis. Então, tinha um pouco de experiência, relativamente já experiência, mas nunca com nada físico, assim. Entendi, entendi. Então, foi interessante. Bem legal e assim, né? Eu acho que é uma experiência bem válida. Tanto empreender, né? Eu sou suspeito para falar porque eu já empreendi aí durante os últimos 8 anos, né? De uma forma ou de outra eu tenho empreendido mais, né? Acho que na verdade uns 10 anos, 12, sei lá. Não, não dá a sua idade, menino. Fica quieto. E então assim, empreender para mim é uma escola, porque você depende de um protagonismo ali, de você tomar as iniciativas, você, né, tomar decisões, acertar, errar. Então, empreender para mim é um grande exercício. E empreender num país que é empreendedor também, né? Os Estados Unidos tem essa característica de empreendedorismo, né? E de fazer acontecer. Deve ser uma experiência bem bacana, assim. É. Eu tenho um pouco dos dois perfis, assim, eu me sinto muito confortável vamos dizer, numa estabilidade de empresa, né, no dia a dia, ainda mais de empresa grande, mas também me sinto confortável numa situação de empreendedorismo, né, que a gente chama hoje em dia, eu acho tão estranho, para mim é tipo negócio próprio, a relação, Uhum. eu acho empreendedorismo uma palavra muito bonita, assim, para a relação que é, no geral. Então eu tenho esses dois perfis, eu fico, né, indo e vindo, assim, do que eu gosto. E lá, realmente, é interessante como é mais fácil, sabe? Por um lado. Por outro lado, é muito mais saturado em muitas outras áreas, né? Então a competitividade é bem alta. Aham, Mas entendi. é, mas é muito mais fácil em termos burocráticos, é muito mais fácil em termos da velocidade que as coisas vão no início. É, Se você, porque isso eu nunca fiz lá, mas se você vai levantar fundos, investimento, empréstimos, é muito mais fácil, é muito mais barato. Uhum. Então, é mais fácil nesse sentido, né?
Agora, no Brasil, aquela coisa, né? Se você fez aqui, meu filho, você vai fazer também em qualquer lugar. Então tem, nesse sentido, o Brasil é uma escola fantástica, né? Minha faculdade é uma faculdade que é focada, foi, né, conhecida por ser focada em empreendedorismo. Então, e é interessante como, tipo, os brasileiros adoram lá, porque acho que o brasileiro adora empreendedorismo também. Então, acho que a gente não tá tão diferente, assim, dos Estados Unidos nesse sentido, sabe? Legal. Qual É, faculdade você fez lá? eu fiz numa faculdade chamada Babson College, que é em Massachusetts, e que ela tem um programa de empreendedorismo que, pelo menos na minha época, eu acho que até hoje deve ser, que é, acho que é o número um lá nos Estados Unidos no programa de Legal. empreendedorismo. Show de bola. Apesar que, né, empreendedorismo não dá para se estudar na Tem escola. essa polêmica, né? E eu fiz nessa faculdade, tipo, um college, né? Tipo, a faculdade, um curso incrível, né? Com recursos incríveis. É, enfim, né? Só entrando nos detalhes, né? Pra gente falar por quê. Então, eu acho que te dá uma vantagem, com certeza, porque mimica isso daí, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai aprender mesmo, no dia a dia, não tem Na jeito. prática, né? Muito interessante. E E o empreendedorismo, desculpa também interromper, não é válido também só quando você vai ter um negócio próprio. Você consegue ser um empreendedor ou ter, tipo, as atitudes, assim, ou a mentalidade num emprego, num time, até mesmo na sua casa, entendeu? Então, são habilidades, são coisas que você aprende, tem num negócio, enfim, que você leva para todas as áreas, né? Então, não é só empreendedorismo, é só profissional, eu acho. total, total. Assim, eu vejo isso hoje, né, no papel que você tá. Você é head de partnerships, né? Então, É, querendo ou não, você usa esse mindset, né, essa mentalidade de empreender dentro de uma empresa internacional, é uma empresa americana, né, que, né, é. tem tá interessado no mercado brasileiro e tudo mais. Então, você acaba usando, né, essas Sim, habilidades de empreender. sim, inclusive porque nessa empresa é uma startup. E aqui no Brasil sou só eu. Então, é minha empresa. Aham. Assim, né? Tipo, eu não fiz, foi ter ideia, começar, e tudo isso é o problema do meu querido fundador e CEO. É, e as decisões assim mais estratégicas, mas em termos do que vamos dizer da ambição Brasil e do projeto Brasil sou eu só. Uhum. Então é como se fosse o meu negócio. Business. E uma dúvida, né, em relação a essa sua função atual, como foi que você conseguiu? Foi indicação? Foi LinkedIn? Como Foi foi? indicação, foi a pessoa que estava recrutando, um amigo meu conhecia a pessoa que estava recrutando e eles conversaram da posição e aí ele comentou de mim e aí eles entraram em contato comigo. Bem interessante. Então, um pontinho ali para indicação, que é um canal aí muito importante para quem está querendo também, né, se posicionar, fazer alguma transição de carreira e tudo mais. A gente não esquecer que esse método, né, de Sim. contratação, ele existe ainda, ele é muito forte. Não, todos os meus empregos formais, assim, corporativos, foram indicação. Só o meu primeiro, que foi de estagiária, que foi num banco, que aí depois, quando eu me formei, eu fiquei realmente full-time, que foi que eu apliquei, mas o resto foram todas indicação. Então, esse é um exemplo vivo, real, de quão Sim, importante é totalmente. você tanto estabelecer ali uma rede, né, quanto considerar esse canal para você conseguir uma colocação, né, internacional. Considerar muito, mas assim, sem pressão, sabe? E também, assim, criar uma rede também sem objetivo. É simplesmente assim, Hum. seja você, se relacione com as pessoas com quem você acha que você vai ter uma troca legal. É, eu, eu,
Eu nunca tive, assim, mas eu acredito muito na questão do mentor. Se você puder ter um mentor, alguém mais com mais experiência naquela indústria que você tem interesse, etc. Também eu acho muito, muito válido. Eu vejo pessoas, assim, que têm sucesso, que sempre, todas elas têm isso. Mas, assim, faça com muita, né, autenticidade, faça porque você quer. E, naturalmente, isso acontece, né? Quando você menos espera. E, assim, faça o seu trabalho e faça... Tipo assim, as pessoas vão ver, Hum. né? E elas vão tirar as conclusões delas sobre você, sobre o seu trabalho. E você sendo mais próximo, às vezes você comenta, tô buscando isso, que meu próximo passo, talvez estou pensando nisso, aquilo. E aí, quando alguém ficar sabendo de alguma coisa, e você tá aberto a aquilo ali, né, acontece, converge, mas muito, muito naturalmente. Eu não gosto muito, não é que eu não gosto, mas assim, eu vejo muita gente, né, falando, tipo, eu tenho que ir para um evento de networking. Gente, é tipo speed dating, assim, sabe? Você quer aqui conhecer, tipo, 50 Trocar pessoas por cartão dia. rapidinho. Mas, tipo assim, vai esperando que não vai ter uma alta qualidade ali ou profundidade, né, de troca, É. etc. Então, assim, o networking mesmo é mais verdadeiro, autêntico e é construído, né? Não é rápido. Eu Não, total. gosto sempre de deixar esse disclaimer com tudo. Não, e comigo, assim, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, eu fui para um evento em São Paulo com essa temática de empreendedorismo e networking e tudo mais, um evento profissional. Chego lá, tem uma mesa de ping-pong. Aí, eu, como um bom, né, viciado em ping-pong, aí eu, nossa, vi ali alguém e tudo mais, e já comecei a jogar. Comecei a jogar, aí eu lembro desse evento, eu olhava e falava assim, meu, era para eu estar fazendo, né, aquela, entre aspas, troca de cartão, mas estou eu aqui fissurado no ping-pong e tudo mais. Aí, dois momentos me marcaram. Um, eu jogando e olhando lá e focando no que eu gostava de fazer. E o segundo foi que tinha um fotógrafo lá, e eu já tive um site de fotografia, foi meu primeiro Ah, empreendimento na época da faculdade. Então eu me juntei ali com o fotógrafo e comecei a trocar ideia com ele e ajudar, meio que virei da equipe do fotógrafo, para assim, né? trabalhar para o evento. E aí, final das contas, né? Esse fotógrafo, ele era, né, próximo ali das pessoas que estavam organizando o evento, e foi Hum. uma aceleradora da Adidas, e eu me conectei com essas pessoas, né? Tinha uma startup também para back it up, né? Para segurar aquilo. E, moral da história, a minha startup foi selecionada entre as 30 melhores, né, do mundo para ir para uma seleção final lá em Berlim. Então, fui para Berlim como um resultado. Não Jogar é só ping-pong nenhum. Oi? de jogar ping-pong e ficar brother do fotógrafo. Tipo, não é só um lado, não é só simplesmente Eita, fazer um bom trabalho, né? É importante também, é, mas também não é só o networking. Mas quando você consegue ser você mesmo e criar ali sim, conexões, meu, isso aí é muito poderoso. com certeza, 100%. E assim, vá no evento de networking também, entendeu? Faça tudo. Só administre as expectativas, entendeu? E para mim, assim, só tente fazer tudo da forma mais genuína possível, e as pessoas elas vão ter opinião sua só de estar convivendo com você e vendo seu trabalho, né? Não É, adianta você se vender, entendeu? Muito, assim. Ainda mais assim, porque quando alguém dá uma recomendação para outra pessoa, ela tá colocando o a nome dela. reputação como se fosse dela. Exatamente. Então ela só vai falar se ela conhecer você mesmo de verdade, né? Então, enfim, mas é isso que você está falando. E no geral, assim, nesses momentos, que nem você estava falando, eu adoro ping-pong e estava lá na minha in the zone, né? Nesses momentos que você está se sentindo mais, tipo, levitando, assim, né? Que as coisas acontecem. Entendeu? Eu Sim, acho. sim. A última coisa que você tá pensando naquele momento é no deal que você quer fazer e tal, tal, tal. Você tá ali, tipo, no momento 100%. Uhum. Se divertindo, tipo, alegre.
para mim, pelo menos, é sempre nesses momentos que as coisas legais acontecem. Você não, é a última coisa que você está pensando, mas aí acontece. Total. E falando em estar in the zone, né, em estar ali na sua zona de flow, no momento presente, fazendo coisas que você gosta, conta um pouquinho como foi essa experiência de ter participado do MasterChef. Eu sei que culinária é uma coisa que você gosta, né? Como que foi, É, Fernando? culinária é meu ping-pong. Hum, É, nossa, foi muito legal. De novo, né? A minha experiência, eu tive muita sorte por isso, porque a minha experiência foi muito legal e eu sei que não é todo mundo que tem a chance de sentir que foi também tão positivo assim, mas eu não tenho nada para falar de mim, assim, óbvio, durante a gravação né, e durante tudo ali é muito estressante, porque eles te colocam. É interessante como a gente vê que você é bicho, né? Que quando liga a chavinha ali de medo, de sobrevivência, de tal, o cérebro que foi criado para te proteger de ameaças reais e de vida começa a achar que aquelas situações ali são tão ameaçadoras, né? Começa a ter é, pô, justifica. a mesma reação de perigo então é muito louco de ver como nós somos bichos assim nesse Uhum. que a reação é essa e a emoção é essa, mas ao mesmo tempo é quando você sente essas emoções mais intensamente, por isso que as pessoas pulam de bungee jump, né? Que você se sente vivo, né? Então, eu tinha, né, participantes lá, colegas que falavam: Caraca, eu vou sair daqui, como é que eu vou conseguir voltar para levar meu filho para a escola todo dia, voltar para casa e ter essa rotina, tipo, normal, sabe? Eu tô viciado nessa. Eu não Adrenalina. sou muito viciada nessa adrenalina, então eu falava, Deus me livre, eu não, porque eu ficava mais do que feliz de acabar a prova e pronto, né? Mas sim, é uma adrenalina muito louca que você sente que só aquele momento existe, só aquele lugar existe, nada mais existe. Então é muito interessante ver que é possível, né? Que tudo é uma questão de você não, né, não fica pensando no futuro, é muito interessante. E lá é muito legal, assim, tipo, que nem você gosta de ping-pong, é que nem alguém criou uma Disney de ping-pong com todos os tipos de quadras e bolas e pessoas e desafios em volta daquela coisa que você gosta e você vai lá brincar, sabe? Então, cara, eu acho que, tipo, que eu tive muita sorte, assim, de poder participar nesse sentido porque é algo que eu gosto bastante e, né, você chega lá, você brinca e você sai. Mas a brincadeira é estressante pra cacete. Quando você tá Uhum. lá, é bem estressante. Mas é tipo um gás, assim, tipo uma injeção e aí depois volta, sabe? Uma injeção, então fica nessa. Mas foi muito, muito legal. Para mim foi uma experiência. E o pós também foi muito legal. Eu tive também muita sorte nesse sentido, que, vamos dizer, a resposta das pessoas, Ah, público, o amigos, pós-evento. foi muito positiva, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem a chance de ter uma resposta positiva também. Então, comigo, graças a Deus mesmo, porque do jeito que eu sou toda sensível, eu ter um treco. Mas foi uma resposta muito positiva e confortante, assim, acho que eu já falei isso com você também, assim, né, das pessoas, e muito doido também, tipo, essa coisa porque a gente já tem experiência, né, de ver pessoas na TV, etc, e achar que a gente conhece, aí as pessoas, tipo, escrevem super textos falando de você e o que acham de você e né, falando bem. Caraca, que loucura, sabe? Uma carga pro ego também, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque é Conexão. compensador, compensador, assim, fala, caraca, tipo, aí eu falo, eu guardo tudo isso, assim, pra quando eu tô mal, eu tiro minhas cartinhas, Olha, e falo assim, tá bom, né, eu vou ler minhas cartinhas pra me sentir melhor, mas foi muito legal, muito legal. bacana. E em relação à parte da comida, qual prato você mais gostou de fazer lá? Ih, ai, não sei, eu fiquei lá.
17, eu acho, episódios. Caramba, bastante. E a gente ficou, eu fiquei, porque foi isolamento também, né? Na época de isolamento, a gente ficou sem poder ver ninguém, no hotel, 2 meses e meio também, Nossa, tempão. 10 semanas, né? Então, foi bem longo, então é difícil Nem os outros pegar participantes podia ver? Não, a gente não podia, tipo assim, a gente não podia sair do hotel. Ah, tá, Ou, mas no enfim, hotel a ali. gente não podia sair do quarto para ir no quarto do outro Nossa, participante, não por podia ser exemplo. no quarto. Não, 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 não. Porque eles tinham uma coisa bem de proteção, assim, né? Porque, tipo assim, se o pessoal equipe do casting tá te vendo em todo momento, eles têm mais confiança e tranquilidade que você não estava pegando Covid, que você, né, que você ia poder acordar no dia seguinte são e salvo para, né, ir gravar e tudo mais. Enfim, é porque eles têm uma responsabilidade também, né? Então era bem restrito assim nesse sentido. Não sei se ainda é, mas o meu ano, que foi o primeiro ano gravando com Covid, assim, no formato original, foi. É, Então, assim, foi bem longo, então é difícil. E tem provas diferentes. Então, tipo, tem provas em grupo, tem provas individuais, tem provas de criatividade, tem provas de réplica. Então, é difícil falar, eu gostei mais desse. Mas eu acho. O primeiro prato, acho que foi legal, porque eu participei. Era um time muito grande a minha temporada, foram 23 pessoas. Que eu entendo, no geral, é menos, porque eu não conheço todas as temporadas. Tiveram que dividir em 2 grupos, e aí, no primeiro dia, um desses grupos que fazia a prova. E eu fui desse grupo, desse primeiro grupo. Então, acho que 12 pessoas, mais ou menos, ou 11. E aí foi uma prova do peixe de rio. E aí, enfim, naquela coisa, né, de reality, de você correr atrás do peixe, chegar lá. Mas sendo o primeiro dia, eu tive destaque positivo e eu fui a primeira que eles chamaram. E eu, Foi a primeira do simplesmente, primeiro do primeiro. fui a primeira do primeiro do primeiro. E eu, não sei o que acontece, eu sou muito distraída, no geral, isso que acontece. E aí me chamaram e eu esqueci que você tinha que levar o prato para os jurados na hora, porque você faz 2 pratos, aí você sai do estúdio, eles experimentam, aí tem um break do almoço e depois você volta e aí eles chamam as pessoas. Mas aí você tem que levar o prato para eles filmarem, para eles experimentarem, para eles darem um feedback ali. E eu esqueci que tinha que levar. E aí eu fui lindamente sozinha, sem prato. Aí sei lá quem foi que falou, acho que foi o Fogado, falou, esqueceu do prato, aí eu voltei, toda idiota, pra pegar o prato. Então, mas porque não tinha, eu fui a primeira, né? Se eu tivesse visto um Uhum. coleguinha tendo Aham. que fazer, aí eu já ficava mais ligado. Mas, então esse foi, porque, tipo, também as gravações são muito longas, né? Tipo, se você é o último a ser chamado, você fica naquela agonia de não Nossa, é. saber, sabe? Durante, sei lá, 1 hora, 2 horas. Então, assim, o fato que eu fui logo a primeira, tipo, já relaxou, porque, né, o primeiro dia, muita gente, você tava já isolado, sei lá, 10 dias por causa do Covid, blá, 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 antes de começar a gravar. Então, tipo, respirei, entendeu? A gente errou. Ah, beleza, agora não tô no perigo de fazer outra prova para fazer eliminação e tal, tal, tal. Então, esse foi. E depois teve um prato que era um sorvete de pipoca, que era uma prova lá da Amazon e tal, que também as pessoas gostaram bastante e que foi uma prova assim, que eu tava muito animada, feliz, sabe? Tipo, a questão do medo que a gente tava falando, sem Aham. medo. Eu fiz, tipo, com Olha só. animação, e que também fez sucesso, como se fosse nesse sentido das pessoas, etc. E eu fiquei muito feliz também. Então, essas duas eu gostei bastante. Legal. Muito, muito massa. Experiências que transformam aí que ninguém tira da gente. Exatamente. Experiências que você leva para sempre. Eu falo, que você para contar, que é o mais legal. É. Tá, legal. Bom, o tempo voa aqui, a gente se deixar, né? A gente, nossa, vai embora na conversa. É. Mas então, para a gente encerrar, tem alguma mensagem, alguma palavra que você, né, quer deixar para as pessoas que estão acompanhando isso e que estão considerando aí expandir seus horizontes, olhar para esse mundão aí?
que você deixa aí de mensagem, uma palavra, uma mensagem para as pessoas? Ai, ai. Coragem, mas ao mesmo tempo não overthink it, não pensa o demais. É, o que você está pensando na sua cabeça é muito pior do que é na realidade. Uhum. E a recompensa é muito maior do que o medo de algo dar errado. É, se der errado, você dá um jeito, não tem problema. Interessante. A nossa percepção inicial de recompensa versus risco, o risco ele é amplificado na nossa mente, a hora que você vai ver o risco não era tão grande, a recompensa Exato. ela acaba sendo bem maior. Então, coragem. É isso. E assim, a vida é curta, gente. Tenta. E isso é uma coisa que eu falo pra mim todos os dias, porque eu também sou medrosa. Então, assim, tenta. Acho que outro dia alguém estava falando assim, você só tem sucesso quando você fracassa muitas vezes. E você só fracassa se você tenta. Então, se você ainda não chegou no sucesso, é porque você ainda não tentou vezes suficientes. Então, continue tentando, né? E cada fracasso que você tem, você vê que está mais próximo também, né? E o sucesso também não é a resposta final de tudo, é a jornada. E a jornada é uma analogia tanto para a viagem quanto para a vida. Não é o destino final, é sobre a jornada mesmo. Essa foi a jornada. Show de bola, show de bola. Raquel, foi um prazer aí, tá? Mais esse momento Realmente. aí trocando. Obrigada. Muito, muito obrigado aí em nome das pessoas que vão assistir isso e ter Amém. esse gostinho, né, de conhecer essas outras experiências. A gente vai ficando por aqui. Assim, mesmo antes de conhecer as experiências, aproveita a experiência do agora. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, sabe? Aproveitar as oportunidades que estão à Isso, mão. isso, a gratidão do agora. Show. Viu? Muito, 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 muito obrigado. Gratidão pelo momento, pela experiência, né? Estamos aqui no Brasil, mas já estamos usando bem os momentos e os recursos Sim, que a gente tem ao nosso redor. gente, o Brasil, desculpa outros lugares, mas é o melhor povo do mundo. Isso eu não posso falar porque eu sou parcial, mas eu posso falar. É o melhor povo que tem. Os outros países têm, né, facilidade, mas povo não tem melhor povo do que o nosso. Que E eu show. tô falando, né? Então, vamos se orgulhar de ser brasileiro de verdade. Recursos, nossos recursos naturais. Que recursos? Nós mesmos. Total! Humanos. Recursos humanos. Exato, exato. Viu? Fechou. Raquel, brigadão, um beijo aí e até Obrigada, a próxima. beijo. Até a próxima. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau.